Olá, saudações cordiais a todos e todas. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, e hoje eu estou aqui porque eu quero falar com você sobre diabetes. E por isso o tema do nosso encontro de hoje é Yoga para diabéticos. O Brasil é o quinto país do mundo em incidência de diabetes. Isso significa que 16 milhões e 500 mil pessoas adultas no Brasil sofrem dessa doença crônica. No planeta Terra ou no mundo, esse número sobe para 480 milhões de pessoas adultas que sofrem de diabetes. Certamente que você deve ter algum conhecido, alguma tia, sua avó, que sofre dessa doença, justamente porque é uma doença bastante popularizada entre as pessoas que comem muito açúcar. E por isso vamos compreender um pouco hoje o que é a diabetes e quais são as melhores posturas de yoga para que você possa tanto estar livre dessa doença como diminuir os efeitos colaterais dela, caso você seja uma pessoa que já sofre de diabetes. Bom, para quem não sabe, a diabetes é uma enfermidade crônica que se origina no pâncreas. O pâncreas, para quem não sabe, é uma das partes do nosso sistema endócrino responsável por segregar hormônios para todo o nosso corpo, para que todos os outros sistemas do nosso corpo possam estar funcionando. Então, se o sistema endócrino funciona bem, todos os outros nossos sistemas funcionarão bem. Lembrando que o sistema endócrino está formado pela glândula hipófise, pituitária, pineal, tireoides e paratireoides, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Essas são as 7 principais glândulas do nosso sistema endócrino. E quando o pâncreas não consegue segregar os hormônios chamado insulina, a insulina é um hormônio formado por 51 aminoácidos e é justamente a insulina fabricada pelo pâncreas que permite que a glicose contida no mel e nos açúcares penetre em nossas células para transformar essa glicose em energia. Quando a insulina não consegue fazer direito esse trabalho de permitir que a glicose penetre nas nossas células, toda essa glicose se acumula no nosso sangue, chamando aquilo que a medicina oficial chama de hipoglicemia, excesso de açúcar no sangue, ou diabetes. Então é muito importante que as pessoas tenham consciência ao ingerir açúcar, que se você não tiver a capacidade, se o seu pâncreas não tiver a capacidade de fabricar a insulina para que a glicose contida no açúcar e no mel e nas frutas seja transformada em energia, você vai começar a acumular açúcar no seu sangue e, segundo a medicina oficial, a diabetes não tem cura. E se isso é verdade do ponto de vista da medicina oficial, significa que todo o açúcar acumulado no seu sangue é irreversível. E por isso é tão importante que as pessoas aprendam a consumir o mínimo de açúcar possível ou façam como eu, eliminem completamente os alimentos açucarados e os doces da sua dieta, como desde o ano de 2016, graças a todo o meu processo de depressão que vocês já conhecem, eu acabei fazendo. Então o açúcar por vezes, os alimentos doces e industriais por vezes, eles fazem parte de toda a nossa plástica imaginária de felicidade. Você não se imagina vendo um filme num cinema sem estar comendo uma pipoca, tomando uma Coca-Cola e depois comendo um chocolate. Mas a grande verdade é que todos esses alimentos industrializados e extremamente açucarados, eles estão desenhados justamente para que a pessoa com o tempo desenvolva problemas como a diabetes, porque se você desenvolver esse tipo de problema, você vai ser um freguês assíduo da indústria farmacêutica que te promete que a diabetes não tem cura e que vai dar insulina artificial para que você possa controlar os níveis de açúcar no seu sangue. Graças ao bom Deus, do ponto de vista da medicina quântica e energética, do ponto de vista da medicina ayurvédica e do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, a diabetes não é uma doença sem cura, ainda que eliminar o açúcar do seu sangue seja uma tarefa hercúlea
bastante difícil. E por isso hoje você vai aprender algumas posturas de yoga que servem justamente para estimular o funcionamento do nosso pâncreas, que vão fazer com que as pessoas que não têm diabetes jamais desenvolvam essa doença e vão permitir que as pessoas que já desenvolveram essa doença possam, através da realização periódica dessas posturas, não apenas diminuir, como também controlar os níveis de açúcar ou glicose no próprio sangue. Então, se você tem amigos, conhecidos ou parentes que sofrem de diabetes, eu vou pedir para que você chame eles para assistir o nosso vídeo de hoje ou comparta o nosso conteúdo nas suas redes sociais e também através de e-mail com as pessoas que você ama, com as pessoas que você considera. E claro, convide, incentive essas pessoas que sofrem de diabetes e que você conhece para que elas pratiquem yoga, porque através da yoga você vai estimular o funcionamento do seu pâncreas de maneira a diminuir ou eliminar a presença da diabetes e todos os seus efeitos nocivos à saúde humana. Portanto, vamos agora conhecer quais são as principais posturas de yoga desenvolvidas justamente para o estímulo do pâncreas e a eliminação ou o controle da enfermidade que estamos tratando aqui hoje, conhecida por todos como diabetes. Lembrando que é o consumo de açúcar, principalmente, o que mais e melhor causa essa doença, mas além disso, outros fatores também, como a obesidade, o excesso de peso, o sedentarismo, né? Eu ia dizer sedentariedade, nem sei se essa palavra existe, mas o sedentarismo, né? Que é causado pela preguiça, que é causado pela procrastinação, entre outras atitudes improdutivas para a saúde humana, são fatores preponderantes para o desenvolvimento da diabetes. Além disso, existe também a perspectiva metafísica da doença, né, que faz com que determinadas personalidades, determinados costumes, determinadas crenças e determinados modelos mentais tenham mais tendência a desenvolver determinados tipos de doenças ou não. E no caso da diabetes, com certeza o arquétipo que mais cria esse tipo de doença é justamente o arquétipo da velhice, né? Por quê? Porque na velhice nós estamos mais limitados, sentimos mais dificuldades, isso faz com que nós nos tornemos pessoas mais rabugentas, que se incomodam com mais facilidade, e todo esse humor acidificado que a velhice promove no final das nossas vidas, facilita, vulnerabiliza todo o nosso sistema endócrino justamente para que o pâncreas não produza a insulina da maneira correta como ele deve produzir, produzindo assim uma insulina de baixa qualidade que não permite que a glicose penetre nas células para ser transformada em energia. E isso vai fazendo com que a pessoa vá acumulando açúcar no sangue, o que é uma coisa extremamente tóxica, uma vez que o açúcar não é um elemento natural da nossa dieta. Ele é algo fabricado, ele é algo criado para, através de sensações nas nossas papilas gustativas, manter a humanidade completamente infantilizada, manter a humanidade completamente anestesiada, drogada, incapaz, né, de ser adulta, madura e expandir a consciência e realizar o seu próprio opus magnum. Então esse é o ponto de vista da mnemosia quântica, esse é o ponto de vista da medicina energética, né, que transcende um pouco todas as limitações materiais criadas pela medicina convencional acadêmica. Mas a grande verdade é que ambas as medicinas são bastante úteis, e uma das coisas mais legais do século XXI é que as pessoas possuem total liberdade para escolher como e através de quem elas querem curar as próprias doenças delas. Então agora você vai conhecer algumas posturas de yoga que vão eliminar por completo a possibilidade de você desenvolver diabetes, ou caso você já seja um diabético ou uma diabética, através da prática periódica dessas posturas de yoga, você vai estimular o funcionamento do seu pâncreas de maneira a diminuir os efeitos nocivos e daninhos criados pela diabetes em sua saúde, ok? Portanto, prestem atenção, afastem os móveis da sala e vamos agora realizar a nossa prática de yoga especializada para pessoas com diabetes.